É impossível isso acontecer. E depois quando a outra equipa sofre um, sofre dois, vai reagir. Vai reagir. Uma equipa só domina a outra completamente quando você joga com um adversário muito mais fraco que você. Eu estou a jogar contra quem? Contra quem estamos a falar? Estou a jogar contra quem? Espera aí, não entendo. Estou a jogar contra aqui. Por isso a cultura daqui, nós acharmos que somos melhores de que todos e porque somos penta e que somos os maiores, esqueça isso. Que noite no Allianz Parque! O Palmeiras atropelou o Fortaleza por 4-1, com uma atuação de gala na 24ª rodada do Brasileirão. E logo depois da vitória, Abel Ferreira foi para a coletiva e falou tudo. O técnico do Verdão analisou a goleada, falou sobre o desempenho da equipe e ainda deixou recado para os críticos. Palmeiras hoje começou com jogadores, né, que, vamos dizer assim, não são habituados a estar enfiado na área, infiltrado na área, como o Maurício, Facundo, né, e o Veiga, ali, e não se acharam muito bem, né, na primeira etapa, mas eu queria saber o que aconteceu no vestiário. Lógico, você não vai falar, mas você mudou o Sousa de lado, o Facundo do outro, e parece que a coisa começou a funcionar, e depois que os jogadores considerados titulares, como Vitor Roque, Flaco, que vem num bom momento, melhoraram ainda mais o time do Palmeiras. O que aconteceu no primeiro tempo que você não gostou muito e que no segundo tempo você teve que dar uma corrigida? Olha, em primeiro lugar, boa noite a todos. Às vezes parece que jogamos sozinhos, não é? Às vezes parece que o adversário não conta. Eu entendo que vivemos num país onde a cultura de vencer sempre é o que vale. Não é? Vivemos num país, aliás, num país especial, de que eu particularmente gosto e de facto o Brasil, São Paulo e o Palmeiras, de há 5 anos esta parte eu considero a minha casa, mas a verdade é que essa cultura do ter que ganhar sempre e a qualquer custo, ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum. Mas como tu disseste bem, nós na primeira parte, mais do que aquilo que nós não conseguimos fazer foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, de fechar muito bem os espaços. Uma equipa que basculava, vocês falam aqui não é bascular, balançava muito bem da direita para a esquerda, a fechar-nos os espaços, quer do Sousa, quer do próprio Facundo, com o Veiga e o Maurício a jogarem na frente, exatamente no mesmo sítio onde treinam. E deixem-me dizer-vos que eu não faço nada no jogo que nós não treinemos, portanto, mas dou muito mérito àquilo que foi o nosso adversário, e depois a estratégia ao intervalo foi procurar um pouquinho surpreender o adversário naquilo que foi trocar o pé direito para o pé esquerdo em função daquilo que eram as portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar, não só no cruzamento, mas com uma chegada à área, como o remate. E como eu sempre vos digo, às vezes funciona, e estiveste atento a isso, sim, troquei de lado porque entendi que devia ter um direito na direita por dentro e um esquerdo na esquerda por dentro também. Funcionou bem, às vezes não funciona, mas na primeira parte não conseguimos por muito mérito do adversário, na segunda fizemos poucos ajustes, esse foi um deles. E às vezes os jogos são um bocadinho como um desporto que eu particularmente não gosto muito, mas que vocês veem muito aqui, são as lutas, não é? E às vezes o nosso adversário se fecha bem e nós temos que continuar a tentar entrar, a agredir, a ser mais objetivo. E nós, o adversário, com aquilo que foi a nossa circulação, com a nossa intensidade, com o nosso ritmo, não ia aguentar, independentemente se entrou os jogadores mais ou menos utilizados. Esta é daquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram a vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar, portanto foi bom para eles e foi bom para nós, e é isto, todos somos um. E é claro, né, a escalação de hoje é muito condicionada pelo pouco tempo de preparação que você teve, também com o jogo do River Plate na quarta-feira, não, já disse que não, mas enfim, a atividade de ontem, quando você traz para o Allianz Parque, é para aproveitar esses jogadores que não têm tido tantos minutos assim para já se ambientarem
ao estádio, ao gramado, onde vocês vão enfrentar a equipe do Fortaleza. Uma segunda pergunta: hoje o Palmeiras jogou com uma homenagem bem bacana, né? Amanda Gutierrez, que na segunda-feira vai representar a Sociedade Esportiva Palmeiras no Ballon d'Or, concorrendo ao prêmio de melhor jogadora do mundo. O quanto isso também é bacana da parte do futebol masculino, ter essa representatividade de uma atleta do clube participando de uma premiação tão importante. Futebol feminino. Isso, do futebol feminino. Não, estou falando do masculino. Mostrar a representatividade de uma atleta tão importante dentro da instituição como a Amanda Gutierrez, que é do futebol feminino. É um orgulho, é ótimo. Todos diferentes, todos iguais. As pessoas confundem estas cores, que já uso desde os 20 anos. Todos diferentes, todos iguais. Mas acho que acima de tudo é um orgulho para nós. O Palmeiras somos nós, o Palmeiras é o nosso torcedor, o Palmeiras é o nosso staff, o Palmeiras é todas as pessoas que trabalham no clube, o Palmeiras são os seus atletas. E fico muito contente quando as pessoas falam no Palmeiras. Quem é o Palmeiras, afinal? Não é? Palmeiras somos todos nós, torcedores, técnicos. Portanto, quando falam o Palmeiras é um clube organizado, o Palmeiras estão a falar de ti, estão a falar de nós. Equipa, torcedores, atletas, funcionários. Portanto, isso tem que ser um orgulho para todos nós, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque a excelência, ela custa caro, exige muito de todos nós, exige o máximo esforço de cada um, exige sair da zona de desconforto, exige às vezes discussões no bom sentido para tirar o melhor de cada um. Portanto, muito disso é um orgulho para todos nós. A segunda, a preparação deste jogo, falaste de virmos aqui adaptar-nos àquilo que é as circunstâncias do nosso gramado. Eu já falei um bocadinho deste gramado, é um gramado especial. E estes jogadores que entraram, apesar de nós os treinarmos, e eu não mostro quem joga, e todos estão preparados para jogar, porque eu durante a semana eu meto-os todos a treinar com todos. Portanto, toda a gente está preparada a jogar, ou o Murilo e o Fux, ou o Murilo e o Gomes, ou o Fux e o Micael, como foi hoje. As duplas da direita e da esquerda igual, porque o treino é mesmo para isso. Eu não treino 11, eu treino 28 jogadores. Portanto, foi um período de adaptação, para nos adaptarmos ao contexto, à relva, à velocidade da bola. E depois também porque, em função daquilo que é o calendário, e 2 dias só para preparar este jogo, depois de vir de uma viagem que chegamos ao CT às 7 da manhã, é que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. Com 2-3 dias de recuperação, que é o que nós temos. 2-3 dias de recuperação, que é aquilo que eu tanto me bato. Perguntem aos especialistas qual é a interferência que isto tem no rendimento físico e físico e não só, e cognitivo do atleta. Portanto, teve muito a ver com isso. Se os jogadores estão no Palmeiras é porque são bons, se estão aqui é porque nós confiamos neles, se estão aqui é que têm que estar preparados para jogar, seja 1, seja 3, seja os minutos que for, e como eu te disse no início, este tipo de vitórias são vitórias que eu particularmente como treinador fico contente e feliz por ver reconhecido tudo aquilo que é o nosso trabalho diário, espelhado em jogadores que têm se calhar menos ritmos de jogo e que podiam ter outro tipo de desempenho, e chegam lá dentro e mostram que nós estamos aqui para servir algo maior do que o eu, que é o Palmeiras, e isso é algo que me enche de orgulho. Você, nesse momento, acho que você está com um elenco talvez o mais saudável possível em muito tempo, né? Tem, nesse momento, Paulinho e agora o Kelvin fora. Eu queria que você falasse sobre a importância disso num momento como esse de hoje, em que você tira praticamente todo mundo do jogo passado para esse. E juntando nessa pergunta, ter esses jogadores saudáveis, e aí a gente vê no segundo tempo, quando entram os 5 que foram titulares contra o River. Você entende que nesse momento, tendo mais jogadores à disposição, o Andrés que chega agora, o desempenho também cresce nesse sentido, porque a gente vê, especialmente quando entram 5, o Palmeiras já jogava bem, mas acho que o ritmo subiu muito da equipe, o jogo vira uma goleada. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a situação do seu elenco nesse momento em que você chega em uma decisão de Libertadores e reta final de Brasileiro, por favor. Ter 2 jogadores por posição super competitivos, independentemente da idade deles, mesmo assim continuamos a ter uma equipa super jovem.
Não sei, mas se olharmos para a Libertadores, se calhar para os que estão nesta fase, talvez a mais jovem, se nós tirarmos o nosso goleiro, somos uma equipa muito jovem e ao mesmo tempo com muitas opções que estão a chegar. Eu falei-vos nisso, como eu vos disse, vivemos num país muito especial, e por ser especial às vezes nós não damos tempo àquilo que é as trocas, à aculturação, porque uma coisa é aquilo que é a aculturação, à dinâmica e à mentalidade e ao trabalho num clube como o Palmeiras. Às vezes as pessoas acham que é chegar a ver e vencer, as coisas não são assim. A aculturação demora tempo, às vezes é o clube que tem que aculturar o atleta, porque o Palmeiras é um clube super vencedor e a sua história fala muito dessas mesmas conquistas. Portanto, esse período de adaptação, um período de reforma. Acima de tudo, é sempre bom ter todos os jogadores disponíveis para poder escolher. O resto vai acontecer, não sei, o futebol. Vocês têm sempre certezas de tudo, não é? Eu não tenho certezas de nada. Aliás, quanto mais velho fico, mais dúvidas tenho. E portanto, acima de tudo, preparamos muito bem este jogo. O que queríamos, e o jogo mais importante é sempre o seguinte: acabou agora este jogo, vamos começar a pensar no próximo, e sabemos que é um jogo difícil e decisivo aqui em nossa casa, e claro que contamos com o apoio dos nossos torcedores. Ao longo da temporada, nessa crescente do Palmeiras, a sensação que passa é de que o time está no seu melhor momento desde o começo do ano, jogando o seu melhor futebol. Você concorda com isso? Acha que o Palmeiras chega nessa reta final com a melhor qualidade de jogo desde o início da temporada? E se você concordar, qual foi o ponto de virada, na sua visão, se é que existiu, para que o Palmeiras conseguisse chegar ao nível que chega hoje, com jogos importantes e confortável, podemos dizer, com boas chances nas duas competições que restam? Trabalho. Isto não há segredos. As pessoas é que acham que para ser bom naquilo que se faz é preciso um segredo. Não há segredo nenhum. É preciso ter vontade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Ser consistente naquilo que se quer e continuar a trabalhar, sabendo que o futebol, durante uma época inteira, não há nenhuma equipa, disse aqui 1000 vezes, mas como eu já conheço, como te disse, já conheço a casa, já conheço como é que isto funciona. Portanto, uma época desportiva vai ter altos e baixos. E do mesmo modo que nos carnificinam, é no mesmo modo que nos idolatram. E eu não gosto disso. Porque somos todos normais, trabalhamos muito para chegar a este nível, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal. E não há garantias de nada. A única garantia que eu dou e que os meus atletas dão, como sempre fizemos e como sempre o disse, e não vou mudar agora, ok? Não vou mudar agora. É continuar a ser sérios no nosso trabalho, continuar a ser profissionais, continuar a dar o nosso melhor e estar preparados para o jogo seguinte. Agora, sabemos que quando tens um elenco qualificado, quando trabalhas, quando és sério, estás sempre muito mais próximo de ganhar, e é isso que nós queremos, é o que temos feito ao longo destes últimos 5 anos. Se vamos ganhar, não sei, mas temos estado sempre a competir e a chegar às finais e a chegar às decisões. Mas sempre de forma equilibrada, porque eu digo isto, tenho muitas conversas com os jogadores sobre a imprensa, sobre os mídias, sobre as redes sociais, porque hoje em dia nós nunca sabemos quem está atrás de um telefone, não sabemos se é um torcedor infiltrado, se é uma página de um torcedor que vem para zoar, e às vezes os jogadores acreditam naquilo que leem. Já vos falei na história da Aliança. Eu quando quero saber, eu vou a um especialista, né? Portanto, manter o nosso equilíbrio, manter o nosso foco. Os elogios agora vão ser muitos, porque já te disse mais uma vez, conheço muito bem a casa onde estou. Continuar o nosso trabalho, a reforma está aí, há muitas mudanças que entraram, começamos a construir de novo, as coisas estão a correr bem, mas nós sabemos que as dificuldades e as pedras pelo caminho, elas vão aparecer, como sempre aparecem, às vezes quando menos esperamos e por quem menos esperamos. Quero voltar na primeira pergunta, que eu achei interessante você falar, né? Que muitas análises não levam em consideração que tem um adversário, né? Assim como foi contra o River Plate, assim foi hoje também. Chega um momento em que o Palmeiras ele dá uma recuada, e é óbvio que isso é um movimento contra movimento do adversário que o adversário está fazendo. O River, em especial, a gente viu isso.
Mas existe alguma maneira disso ser evitado de algum modo? Você tem algum mecanismo para tentar evitar? Porque esse Palmeiras, se você me permite fazer essa análise, quando ele está marcando lá em cima, quando ele está pressionando o adversário, ele se torna quase imbatível. O adversário fica perdido. O River Plate Mas qual é a fica equipa que perdido. consegue estar assim nos 90 minutos? Não, nenhuma. É impossível. Mas minha pergunta Sim. é, existe uma maneira de talvez prever esse recuo, ou não tem como, é natural, é do jogo, não tem... É impossível isso acontecer. E depois quando a outra equipa sofre um, sofre dois, vai reagir. Vai reagir. Uma equipa só domina a outra completamente quando você joga com um adversário muito mais fraco que você. Eu estou a jogar contra quem? Contra quem estamos a falar? Estou a jogar contra quem? Espera aí, não entendo. Estou a jogar contra aqui. Por isso é que a cultura daqui, nós acharmos que somos melhores de que todos, e porque somos penta e que somos os maiores, esqueça isso. Do outro lado, há equipas com menos recursos, mas com um compromisso, com faca nos dentes. A Alemanha perdeu agora há pouco, perdeu contra uma seleção desconhecida. A Itália vê-se desgraçada para ser qualificada. Agora nós estamos a jogar contra o River. Quantas vezes o Palmeiras ganhou lá na história no River? Diga assim, nenhuma. Não tem problema nenhum. E nós não jogamos sozinhos, como tu disseste muito bem. O adversário tem mérito. Nós aqui que achamos que jogamos sozinhos. Não é assim que funciona. Tem do outro lado um treinador que tem tanta vontade como eu, tem do outro lado um treinador que estuda tanto como eu, tem do outro lado jogadores que querem ganhar tanto como nós, e nós temos que ser humildes de perceber que há jogos que nós vamos ganhar e há jogos que nós vamos perder. 2 mais 2 no futebol não existe. Nós queremos transformar o futebol como a equipa que gasta mais, a equipa que ganha. É mentira. Quanto tempo levou o Paris Saint-Germain para ganhar uma Liga dos Campeões? 10 anos? Quanto tempo levou o Manchester United? E agora está a passar por um período de reforma e vocês estão a ver, quer dizer, o Guardiola agora é fraco. Agora, quer dizer, o Guardiola era top, agora é fraco. Não é assim que funciona. Nós não conseguimos... Eu digo sempre aos meus jogadores, o meu sonho é estar sempre... nós termos a bola o jogo inteiro. Mas isto não existe. E às vezes eu peço a vossa compreensão, porque vocês são jornalistas. E entendo, mas nós temos que ver o futebol nas duas perspectivas. Nós não jogamos sozinhos. A equação tem lá o adversário, e o adversário reage quando sofre, ou nós quando sofremos. Há sempre uma reação. Há sempre uma reação do outro lado. Já para nem falar do valor do adversário. Essa nós vamos a jogar à Venezuela e já está. Não é assim que funciona. Vejam o Brasil. Quantas vezes o Brasil perdeu na história para a Venezuela? Foi Venezuela, certo? Bolívia, desculpem. Quantas vezes? É difícil. O que eu vos quero dizer é, nos dias de hoje não há jogos fáceis. Nos dias de hoje não há jogos fáceis. E às vezes as equipas usam os recursos todos que podem. Passar tempo, fazer tudo. Portanto, não há jogos fáceis hoje em dia. E a prova disso está no futebol americano, está no futebol sul-americano, no futebol europeu. Não existe jogos fáceis. Eu entendo, pois, mas porque é que o Palmeiras estava a ganhar 2 e depois que não foi 3 e depois foi... Mas espera aí, nós estamos a jogar sozinhos, estamos a jogar onde? Sabe onde é que era? Sabe quantos torcedores tinham? Sabe quantos torcedores tinham a apoiar? Você foi lá, viu o ambiente que estava. Fiquei muito orgulhoso dos meus jogadores porque era intimidatória a forma como o adversário puxava. É isso que eu espero que os nossos torcedores façam agora quarta-feira. É que nos façam sentir ao nosso adversário aquilo que nós sentimos quando entramos num Monumental com 80 mil e estádio cheio. É só isso. Está bem? Voltei, mas por uma noite só. Sentiu minha falta? Muita. Eu tava com saudades, para falar a verdade, de cutucar você também. Abel, como evitar? Claro que você não tem bola de cristal, mas em 2021 vocês meteram 3 no River lá e tomaram um baita susto aqui na volta. Como evitar isso? Você vai usar de exemplo a preparação para esse jogo, o que aconteceu lá atrás? É o River e o Palmeiras outra vez. Eu não te sei dizer como é que vai ser o jogo. Como disseste bem, não tenho bola de cristal. Eu sei como é que nós nos vamos preparar. Eu sei como é que nós vamos defrontar os adversários, o nosso adversário. Não há grande surpresa de um lado e do outro. As equipas conhecem-se. E o futebol é isto. Vocês viram o exemplo do Flamengo. A primeira parte podia estar 4 ou 5. E depois acabam por sofrer 2-1. O futebol é isto. Você não consegue... É isto o futebol, e nós temos de estar preparados para tudo. Se a história se vai repetir ou não, não sei. Essa não é a minha preocupação. Eu não vivo com o passado. O passado para mim são experiências, aprendizados.
Eu vivo com o aqui e o agora, próximo jogo, prepará-lo a partir de agora, mas eu sei que por muito que tu queiras controlar o jogo, há momentos que o jogo sai do teu controle. Há momentos. E dei-vos um exemplo do Flamengo, que estava a ver o jogo, primeira parte, 1-2, e depois acaba 2-1, né? O futebol é isto. Portanto, o que eu te sei dizer é que nós temos um objetivo nesta competição, e que o traçamos desde o início da temporada e que não vamos mudar agora. E como eu disse antes do jogo, o nosso objetivo é sacar um bom resultado na Argentina para depois fechar aqui a nossa casa. Portanto, isso eu não vou mudar. E como vai ser o jogo, não sei. Eu sei o que é que nós queremos e porque é que nós trabalhamos. É para chegar ao final do jogo e estarmos na próxima fase. É isso que nós vamos procurar fazer do primeiro ao último segundo. Eu queria usar um exemplo que você mesmo disse algumas coletivas atrás sobre peso nas costas dos atletas. O Sousa chegou por um valor caro no Palmeiras e ele não marcava um gol desde o dia 11/2 desse ano. Hoje ele tentou na primeira vez, acabou não entrando, e na segunda vez ele acertou um belo chute e acabou fazendo o gol. O peso para esse tipo de jogador que não consegue marcar, as coisas não vêm dando certo, é importante um gol, uma assistência ou até mesmo um conselho do treinador dos companheiros para a sequência de uma temporada que tem sido muito grande em sentido de jogos e de volume de partidas para o Palmeiras. Na sequência de que eu estava a falar ao teu colega há pouquinho, de jogadores que chegaram ao clube, jogadores que têm que se aculturar ao clube, a mentalidade sul-americana. Este jogador vinha de Inglaterra, não é? Num clube onde jogava para não descer de divisão, eventualmente. Portanto, isto requer uma aculturação da exigência do clube, da exigência dos torcedores, uma coisa que pouca gente fala, o próprio gramado que é diferente. Há esta aculturação, eu não tenho que vos dizer tudo, nem tudo o que eu digo aqui é verdade, nem tudo o que eu digo aqui aquilo que eu quero, nem tudo. Eu disse-vos aqui, o Bruno Rodrigues só ia jogar para janeiro. Eu disse-vos isso, não disse? Não acreditem em tudo que eu digo aqui, não acreditem. Porque eu não sou este que vocês estão aqui a ver. Eu aqui sou uma personagem e depois, depois tenho a minha casa, e os meus jogadores. Eu sou aqui aquilo que eu quero e quero que vocês entendam, mas a aculturação destes jogadores ao país, ao clube, à cidade, isto às vezes é rápido. Porque é que o André chegou aqui e parece que as coisas funcionam? Porque ele conhece isto, eu não lhe vou ensinar nada agora. Agora, este tipo de jogadores como o próprio Facundo, que está aqui, vai fazer um ano connosco, e às vezes parece que toda a gente, calma. Eu já falei aqui várias vezes sobre o exemplo do Veiga, mas ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. O tempo que demorou o Veiga a chegar ao estatuto chegou. Eu já disse que o futebol brasileiro não é amigo de ninguém. Eu falei a privação de sono. Veja o impacto que isso tem nos atletas. Portanto, nós temos que... Sabemos aquilo que estamos a fazer dentro do CT. Temos reuniões semanais. Sabemos aquilo que queremos. Já disse isso. Sabemos onde queremos chegar. Sabemos que estamos num período de transição. E o Palmeiras é isto. É um clube organizado, um clube que toma decisões difíceis, um clube que quer estar sempre a competir, um clube que vai lutar por títulos. É isso que nós vamos continuar a fazer. E o Ramon, vocês veem agora o Vitor Roque, mas espera aí, o que é que mudou o Vitor Roque? Já ouviram falar em carinho e cuidar? Carinho e cuidar. Às vezes as pessoas dizem, mas qual é o teu tipo de liderança? As pessoas têm um exemplo completamente errado da minha forma de liderar. As pessoas acham, este gajo deve andar tudo como na tropa, tudo direitinho. Não, eu cuido daqueles que são meus. Eu cuido. Porque eu já sei que fora vão torná-los ídolos, como se fossem deuses, e não são. Não são Deus, há um. Jogadores, ninguém é Deus aqui. Somos mais um que tem uma função específica, é jogar futebol. Assim como fazem o contrário. Simplesmente pisam, fazem coisas que isto não existe. Parece o 8 e 80. E a nossa parte é cuidar. Cuidar destes jovens. Os mais velhos já estão habituados porque já sabem como é que isto funciona. E termino como comecei. O Brasil é um país especial. Será que agora o Palmeiras embala de vez no Brasileirão? E o que você achou das respostas de Abel na coletiva? Comenta aí embaixo, porque a opinião da torcida vale muito aqui no canal.
Já aproveita e mete o dedo no like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente traz tudo sobre o Verdão, sem enrolação e com muita polêmica. Valeu, galera! Fica ligado que a temporada tá pegando fogo e o Palmeiras quer brigar lá em cima até o fim. Até o próximo vídeo!